Agora, falando de horários, falando de mudanças no funcionamento das repartições da cidade como um todo, a gente vai conversar agora com o senhor Tertulino Passos, que é presidente do Cindy Lojas. E antes de conversar com ele, só colocando para os telespectadores, que o governo do Estado baixou um novo decreto, restringindo ainda mais o funcionamento de vários setores na cidade, no estado do Piauí, e nesse novo decreto ficou estabelecido que de quinta a domingo, setores como o comércio vão fechar as portas. O toque de recolher passa a ser de 21 horas, de 9 da noite até às 5 da manhã. E essas são medidas que vão continuar até pelo menos o dia 21 de março. São medidas mais restritivas porque a situação está séria, o número de casos está aumentando cada vez mais. Em consequência disso, mais pessoas estão morrendo no estado do Piauí. Mas, como toda medida, tem sempre alguém que acaba sofrendo as consequências disso. E um dos setores é o setor do comércio. Por isso, agora a gente conversa com o senhor Tertulino Passos, para que ele nos diga quais são as consequências dessa ampliação desse horário restritivo para o comércio, para o setor, para os trabalhadores. Como é que fica a situação desse setor que já vem, infelizmente, sofrendo com tudo isso? Bom dia. Na realidade, se essas restrições permanecer por mais tempo, as situações vão ficar danosas, essas situações aí. Por quê? Porque você não consegue ter venda em 3 dias da semana para você sustentar a semana toda. A semana tem 7 dias, você só vai ficar aberto para a venda 3. Então, os 4 dias você não vai conseguir ter venda nesses 3 para fazer essa cobertura toda. E ainda mais com restrições. Nós já vimos com restrições de horários, que a gente pediu que zonas de Terezinas, por exemplo, fossem abertas, ficassem as atividades comerciais abertas até um pouco mais tarde, que era exatamente o horário que se tem, que o cliente, costumeiramente, ele vai lá, né? Nos bairros, por exemplo, quando você fecha o comércio às 17 horas, é exatamente o horário que você tem vários clientes dentro da loja, que eles ficam até às 18, 18h30. Ali, por exemplo, um bairro como Mucambinho, o Parque Piauí, são esses horários que as pessoas se dirigem. A Zona Leste, qual é o horário que as pessoas costumam ir e fazer suas compras? É a partir das 15 horas, 16 horas, até as 20, 21 horas. Aí o quê? Você fechou às 17 horas, você mata toda a atividade comercial. E agora você está terminando de matar o restante da cidade, né? Porque é fechar os últimos 3 dias, que é quinta, sexta e sábado, certo? Que você tem alguma venda nas lojas de rua ainda, tanto em bairro como centro, e no domingo os shoppings, que domingo já estavam fechados. Quer dizer, essas restrições, na realidade, você consegue diminuir cada vez mais a situação de venda dentro das atividades comerciais. O Cindy Lojas entende que são medidas que são necessárias para combater, digamos, o avanço dessa doença, e diante disso, foi apresentada alguma alternativa que, claro, atenda aos interesses da população como um todo e não prejudique tanto o comércio? Não, nós apresentamos alternativas de horários diferenciados para, por exemplo, de zonas. Por exemplo, nós temos uma zona que poderia abrir num determinado horário e outro em outro horário, exatamente para não sufocar o sistema de transporte coletivo, que a gente já sabe que já vem de uma greve e hoje é que eles estão retornando. Então, tudo isso são medidas que poderiam serem adotada para que você possa estar aí diminuindo esses efeitos dentro dos estabelecimentos comerciais. Agora, uma outra medida que poderia ser feita seria os próprios governos, tanto estadual como municipal, tá certo? Se sacrificarem também, que por enquanto só está sacrificando as atividades produtivas, né? Ninguém está falando, por exemplo, em prorrogação de prazo de vencimento de tributos, em redução, pelo menos, de multa e juro, pelo atraso de pagamento de tributo. Ninguém fala sobre isso, tá certo? Então, isso são medidas que, com certeza, iriam ajudar em muito os lojistas de nossa capital. Nós temos o comentário do estúdio, a Vanusa quer se... Vanusa, com você.
Presidente, eu pergunto ao senhor, através aí do nosso repórter, neste caso, dicas não seriam importantes? Por exemplo, a partir do momento que você determina horários e a partir do momento que você lança o lockdown, existe uma certa correria, entendeu, Raimundo Lima? De uma certa forma, você acaba dando também aglomeração, porque as pessoas acabam buscando o produto, automaticamente mais pessoas estão ali. Já que a doença é uma doença que existe muita questão do contato, não seria mais interessante, gente, isso é uma dica, na verdade, não seria mais interessante que o comércio permanecesse aberto e existisse a fiscalização da segurança, das autoridades, relacionado à quantidade de pessoas para que você pudesse escolher os horários e não existisse a aglomeração e que o comércio pudesse funcionar, dando emprego para as pessoas, porque eu acho que o que está faltando, na verdade, na população é educação. Eu continuo batendo essa tecla, que o comércio está fazendo a sua parte, a população tem que fazer a sua parte também. O comércio ficaria aberto, de uma forma que não existisse aglomeração e, obviamente, as autoridades dessem a fiscalização pela questão da não aglomeração. Porque eu acho que quando se reduz tempo de compra, se aumenta a quantidade de pessoas fazendo aglomeração. Ou eu estou errada? Eu acredito que não, mas vou passar aqui para o presidente. Presidente, a Vanusa comentava aqui que quando você reduz o tempo de funcionamento das lojas, aumenta esse lockdown, você acaba criando uma correria de pessoas que querem aproveitar aqueles poucos dias da semana para comprar. E até como forma de sugestão, ela coloca o seguinte, que não seria melhor deixar o comércio funcionando, aumentar a fiscalização nas lojas e assim manteria os estabelecimentos em funcionamento, tendo a sua renda, as pessoas trabalhando e tirando o sustento de cada dia, ao invés de criar essa restrição e aumentar digamos, até mesmo essa correria das pessoas para comprar. É o seu entendimento também? Inclusive isso aí é um dos pontos que a gente vem discutindo desde o ano passado. Quando você reduz o horário de atendimento, você reduz a quantidade de dias, qual é a tendência das pessoas? É irem realizar suas compras daquilo que está precisando naquele menor espaço de tempo. Então, aquilo ali vai gerar aglomerações naquele pedaço. Então, ao ponto que se você tiver lojas, os estabelecimentos comerciais, não digo só a loja, ou todos os estabelecimentos comerciais, incluindo o supermercado, aberto, quanto mais tempo ficar aberto, mais tempo as pessoas têm de realizar suas compras e, consequentemente, não vai ter aglomerações. E a gente sabe que hoje, dentro das lojas, não existe essa figura da aglomeração. Primeiro, a clientela está escassa, né? E segundo, está todo mundo obedecendo os protocolos que foram emanados pela Secretaria de Saúde. Então, isso é muito difícil acontecer, essa situação de aglomeração dentro de loja hoje. Tá certo, então. Senhor Tertulino Passos, mais uma vez, obrigado, representando aqui o Cindy Lojas. Ficam aí as dicas para os diversos setores e, acima de tudo, cada um de nós é responsável pelo controle dessa doença. Claro, seguindo aquelas recomendações básicas, usar máscara, lavar as mãos e evitar aglomerações.